Muito bem, pessoal. Cracrete. Esse cracrete ficou feio, hein? Cracrete. Gravando, então, vamos dando continuidade à configuração do nosso laboratório, que é uma configuração prática. E nós já avançamos bastante em relação ao nosso laboratório, né? Nós já determinamos a rede, fizemos RAS, Ether Channel, configuramos VLANs através do VTP, VLANs, VLAN Trunk, VLAN Access. Configuramos aí o protocolo de redundância, né, que foi através do HSRP. Aplicamos o STP, configuramos, determinamos aí o root bridge, configuramos aí o DHCP e o DHCP V6 no modo Slack. E agora nós vamos falar sobre o wireless. Beleza? Então, antes de mais nada, eu vou trazer aqui uma pequena imagem para vocês que é interessante, que é um infográfico falando sobre as redes sem fios. Então, as redes sem fios, rapidamente para a gente falar, elas são divididas aí em vários tipos e vários tamanhos, dependendo muito da sua abrangência e a tecnologia e o seu alcance. Então, a primeira que é conhecida aí, a mais curta é chamada de WPAN, muito utilizada inclusive por Bluetooth, né? Então, os dispositivos Bluetooth são conectados, elas têm curto alcance aí de aproximadamente 10 metros. E aí, depois disso, nós temos a WLAN, que são as redes que nós conhecemos na nossa casa ou na empresa que nós conectamos. Depois disso, existe a WMAN, que ela tem um alcance geográfico do tamanho de uma cidade, né? E existem tecnologias próprias para isso. E aí, a WAN, que são redes que são globalmente conectadas através das redes sem fio. E é possível se fazer isso? Existem várias tecnologias quando a gente fala de rede sem fio. Por exemplo, quando nós queremos colocar a internet na nossa casa, nós colocamos ali um roteadorzinho sem fio ali e funciona. Né? Existem projetos de cidade que eles colocam torres com antenas omnidirecionais, ou seja, que apontam para todas as direções e tem um alcance bem amplo mesmo aí, de tamanho de uma cidade. Então, um dos protocolos utilizados surgiu na época do o WiMAX, né, que é regido aí pela I3E 802.16, se eu não me engano, tá bom? 15 do Bluetooth e 16 do WiMAX. E aí a gente pode pegar a WWAN qual? Por exemplo, nós podemos pegar aí, por exemplo, um satélite. Como, por exemplo, qual é o nome mesmo lá do Starlink, né? Tá na cabeça de Tesla. Starlink, por exemplo, é um. Oi? Não. Foi só um momentinho aqui, pessoal. Continuando, tá? Então, por onde você anda, você vai ter essa cobertura aí via satélite. Né? Então, existem esses diversos tipos de rede sem fio, tá? E aí, esses diversos tipos de rede sem fio também têm os seus padrões também, tá? O que foi mais utilizado, eles estão dentro do protocolo de rede sem fio, que é o 802.11, regido pela I3E, que é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, que comanda e desenvolve todos esses protocolos. O primeiro que existiu, ele é mais antigo do que esse 802.G, existiu o 802.B, que nós navegávamos aí a 11 megabits por segundo, né? E ele foi evoluindo com o tempo, e observe que conforme a evolução, ele também foi aumentando a sua velocidade. Hoje nós trabalhamos aí com 802.11ax aí, que trabalha aí com múltiplos canais e alta eficiência, beleza? E aí, quando a gente fala sobre rede sem fio, tá? A gente tem que entender sobre as arquiteturas de rede sem fio, né? Então, a gente tem a arquitetura aí onde existe um concentrador, que aí são a infraestrutura, e aquele aparelhozinho que nós chamamos de roteador sem fio, na verdade, ele é um ponto de acesso. Então, na verdade, o nome dele é Access Point. Nós chamamos de roteador porque o papel que ele exerce, dividindo duas redes, uma interna e saindo para a externa, ele também faz um papel de roteador também, mas ele pode trabalhar como bridge,
né, como extensões, esqueci o nome, de redes também, e roteador também. Existe também o modo ad hoc, quando nós configuramos um nosso aparelho individual, por exemplo, o nosso celular, o nosso notebook que possui uma antena sem fio, para poder retransmitir esse sinal e conectar outros dispositivos, tá bom? Existem também redes que se conectam a outras redes também, que é quando ele possui um modo extensivo. Então, eu tenho um access point e eu preciso estender o tamanho dessa rede a outro ponto e um se conecta ao outro, se tornando uma rede muito maior, com mais pontos de acesso, beleza? E aí, nós temos aí a conexão com o cliente. A conexão com o cliente, pessoal, ele é feito de duas formas. Uma é chamada de forma ativa, outra de forma passiva. A forma passiva, pessoal, é quando simplesmente o Access Point está com o SSID habilitado. E ele fica enviando um pequeno frame chamado beacons. Então ele fica anunciando, ó, eu existo, eu existo, eu existo. E ele é passiva para quem? Passiva para o dispositivo que vai se conectar, porque o dispositivo ele recebe essa mensagem de forma e ele apenas se autentica na rede que ele quiser escolher. Então, ele clica, geralmente, se for pelo Windows, por exemplo, ele clica na rede, como por exemplo, aqui, acho que eu tenho até um dispositivo sem fio aqui, ó. Então, eu posso verificar que eu tenho várias redes disponíveis, e nessas redes disponíveis basta eu clicar. Esse sinal ele só está aparecendo por causa dos beacons, tá ok? Como que é formativa? Formativa é quando eu clico aqui em rede oculta. Em rede oculta é quando eu oculto o meu SSID e eu preciso digitar tanto o nome exato da minha rede quanto a senha e o modo de autenticação para poder me conectar a essa rede. Então, existem esses dois modos quando ele transmite beacons ou não transmite, tá? Que é apenas o anúncio de uma rede ativa. E aí, nós temos aqui algumas regras de comunicação, porque as redes sem fio, pessoal, elas não são como as redes cabeadas. As redes cabeadas, por exemplo, hoje, tanto para trançada quanto fibra ótica, existe aí o que nós chamamos de RX-TX, que é uma via para enviar e uma via para receber. Então, é possível falar, né, enquanto se ouve ao mesmo tempo. Já na comunicação sem fio, não. A comunicação sem fio, por padrão, ela é half duplex. Então, só é possível um dispositivo se comunicar por vez. É por isso que as redes sem fio, elas sempre serão mais lentas do que as redes cabeadas. Porque, independente da evolução tecnológica que se tem, as redes com fio também vão evoluir de forma tecnológica também. Vão ficar mais rápidas cada vez mais, ou seja, quer dizer que apenas um único dispositivo consegue utilizar o meio físico, que é o canal de comunicação, por vez. É de forma muito rápida, é imperceptível a nós, seres humanos, mas existe uma fila aí, onde que, se tiver vários dispositivos conectados ao mesmo access point, um por vez irá fazer um envio e um recebimento aí de pacotes de solicitação de frame. Para isso, existe um pequeno protocolo que organiza tudo isso, que é chamado de CSMA-CA, que ele previne colisão de pacotes no mesmo canal. Como que isso é feito? Um dispositivo, quando ele quer transmitir, ele primeiro ouve todo o canal e verifica se está desocupado. Se estiver desocupado, ele diz quanto tempo vai utilizar aquele canal e envia. Então, aquele canal será exclusivamente no dispositivo durante um pequeno momento. Então, é assim que funciona sempre que for necessário. E outra coisa, para que um dispositivo também ele consiga fazer a autenticação no dispositivo, ele passa por quase um handshake, né? É basicamente um handshake de rede sem fio, onde o dispositivo pede permissão para se conectar, o dispositivo sem fio aceita essa conexão e só depois daí é enviado os dados. Então, passamos aqui para uma rápida explicação sobre rede sem fios. Vamos voltar para o nosso dispositivo. E aí nós temos três modos de conectar o nosso dispositivo, pessoal.
E para isso, eu vou trazer um modo mais simples para vocês entenderem o que eu vou fazer. Então, eu vou clicar aqui em Network Device, em dispositivo sem fio, e vou clicar aqui em Home Router, e vou colocar aqui um dispositivo sem fio nessa rede laranja aqui, ó. Vou fazer isso. Eita, olha onde o dispositivo conectou, coisa feia aí. Então, deixa eu colocar ele até de ladinho aqui. Não tem problema, ele está assim, agora a gente resolve esse problema. Quando eu coloco um dispositivo para se conectar, pessoal, eu tenho que ter alguns cuidados. Primeira coisa que eu vou fazer é me conectar ele na rede aqui através do meu switch. Então, eu vou clicar nele aqui. Quando eu clicar no meu dispositivo sem fio, eu vou perceber que o meu dispositivo sem fio possui 5 portas, tá? Vou até clicar nele aqui para vocês verem. Que zoom. Observa que tem uma porta chamada internet e tem mais 4 portas amarelas, são porta Ethernet. A porta internet, pessoal, é a porta de recebimento do link. Então, se eu quero me conectar o meu dispositivo sem fio a uma rede, eu preciso trazer um cabo até essa porta internet. Se eu conectar a porta amarela, pessoal, eu posso gerar um problema na minha rede. Eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso. Por quê? Porque a porta amarela, elas são porta Ethernet, como se fosse porta de switches. Ou seja, serve para quê? Imagina que eu tenho 4 dispositivos que eu queira conectar de forma cabeada fora do meu dispositivo sem fio. Então, eu posso utilizar essas 4 portas para poder fazer essa extensão cabeada. Ou eu quero criar uma outra rede separada através também desse meu roteador sem fio. Eu posso colocar um switch nele e fazer com que esse switch retransmita, por exemplo, os dados, como, por exemplo, DHCP, que esse dispositivo está fornecendo, porque, por padrão, ele já tem um servidor DHCP ativo. Então, muito cuidado. Por que eu falo cuidado? Porque nós, na aula passada, configuramos aqui um servidor DHCP. Está aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, e colocar em uma das portas Ethernet ao meu switch, esse dispositivo vai começar a transmitir DHCP para minha rede também. E aí eu vou ter 2 dispositivos transmitindo DHCP para minha rede, sendo que eles possuem IPs completamente diferentes. E aí eu posso gerar aí uma queda de conectividade em algum dispositivo sem fio que receber esse IP falso. Então, isso é um dos problemas. E aqui fica, inclusive, um alerta. Imagina que vocês estão trabalhando aí numa rede, e aí vocês recebem um ticket, né, um chamado, dizendo assim, ó, estou sem conectividade. Aí você pergunta para a pessoa, é só você ou mais alguém? Aí a pessoa fala assim, é só eu tô sem. Aí você vai até o computador do usuário, você dá o comando ipconfig lá, quando você dá o comando ipconfig, você percebe que o IP que está na máquina é diferente do IP da sua rede, completamente diferente. Ou seja, isso, 99% dos casos, isso é alguém que colocou um AP na sua rede e configurou de forma errada. É só isso. Então, cara, isso é problemático, porque derruba a sua rede e é uma luta, às vezes, achar. Às vezes a pessoa mete debaixo da mesa, aqui, com medo de algo que as pessoas achem de verdade, e isso torna um problema muito sério. Então, não permitam, na empresa que vocês trabalhem, que outros usuários, além da parte técnica, configurem dispositivos sem fio, tá bom? Então, qual a forma correta? Se o meu switch, eu vou colocar aqui na porta 22 aqui, tá? Se esse aqui vai ser o link para o meu dispositivo sem fio, então eu conecto na porta internet, que é a porta azul. Isso é comum, pessoal, para todas as marcas, basicamente. Então, se pegar TP-Link, D-Link, Multilaser, CIS, o que for, vai ser igual. Tá? O Bikit, nesse modelo aqui, é exatamente igual. Ok, finalizei a minha primeira parte. O que eu vou fazer agora? Vou pegar um notebook aqui, tá? Vou pegar um notebook para eu configurar esse dispositivo. Aí agora sim, ó, eu vou conectar a uma porta Ethernet. Por quê? Porque eu vou fazer com que
o dispositivo sem fio distribua um IP para o meu laptop a fim de eu conseguir configurar ele. Então, vou aqui fazer a configuração, vou aqui em desktop e quando colocar DHCP, vamos ver se ele vai receber aqui, ele recebeu um IP, tá vendo? Então, ele recebeu... Deixa eu só verificar um negócio aqui. Ah, tá certo. Tá? Então, observe que ele recebeu o IP 192.168.0.113, ok? E aqui o default gateway é o que me importa. Então, quando eu vier aqui, ó, e der o comando ipconfig, assim como eu faço no Windows, beleza? Eu preciso descobrir o default gateway. O default gateway é justamente o IP do meu dispositivo. E é nele que eu vou me conectar, tá? 192.68.0.1. E aqui eu já pedi autorização para poder acessar. A maioria desses dispositivos, eles vêm com senha padrão, admin, admin vazio, admin, root admin. Geralmente também vem na parte de trás. Quando você vira ele, vem na parte de trás ou no manual. É muito fácil de achar na internet qual é a senha padrão de se utilizar. Aqui, nesse simulador, é admin, e eu vou entrar nesse dispositivo, tá? Aqui, pessoal, eu tenho várias formas de me conectar a esse dispositivo. Isso vai depender muito em que ambiente eu estou. Se eu estou em um ambiente de casa, né? Se eu estou em um ambiente pessoal, eu configuro algumas coisas de uma forma. Se eu estou num ambiente corporativo, eu configuro de outra. A primeira coisa que eu devo configurar aqui, pessoal, deixa eu voltar aqui, cliquei no lugar errado. A primeira coisa que eu devo configurar aqui é a configuração de acesso à internet. Ou seja, qual o IP que ele vai receber para se comunicar com o mundo lá fora. Essa é a primeira coisa. E aqui, o que eu vou fazer aqui? Quando eu estou no ambiente de casa, eu deixo aqui como DHCP, porque geralmente quem vai me dar esse IP vai ser o provedor de serviço do IP lá, ou da ONU, do provedor de serviço, e está tudo certo, eu não quero mexer nisso. Mas quando eu falo em ambientes empresariais, como o ambiente que a gente está testando aqui, o mais interessante é eu trabalhar com IP estático. Por quê? Porque isso facilita o meu gerenciamento. Imagine que é uma empresa de vários andares, como o prédio que nós estamos aqui, que tem 7 andares, e eu coloquei um AP no 7º andar. Toda vez que eu precisar configurar, eu vou ter que me deslocar até lá. Ou seja, quando eu tenho um IP fixo, quer dizer que eu listo aquele meu gerenciamento, eu fixo aquele IP para que eu possa gerenciar no momento que eu quiser. Quando eu deixo de DHCP, esse IP pode se alterar com o tempo. Então, é muito melhor deixar IP fixo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Essa porta 22, esse dispositivo aqui, eu vou pôr aqui na gerência, na VLAN de gerenciamento, tá? E aí, na VLAN de gerenciamento, eu vou pôr o IP 100 nele. Então, vou lá pôr o IP 100 nele. Então, vou pôr 192.168.9.100, né? Máximo 255.255.255.0. 192.168.9.1. E aqui vou pôr exatamente o que a gente estava tentando, ok? Então, esse aqui é o primeiro passo, configurar a minha conectividade com a internet. O segundo passo, pessoal, que está aqui em Network, ou geralmente vai ver LAN, Network, etc., é a conectividade do AP com os dispositivos sem fios que irão se conectar a ele, tá? Ou seja, qual é a rede que ele vai distribuir? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou mudar essa rede aqui. Por que eu vou mudar essa rede? Porque a base da minha rede é o 92.168. E como ele está em modo de router, eu vou pôr uma outra rede completamente diferente. Eu vou pôr uma rede 172.25.100.1. Vou pôr esse IP aqui, tá? Vou pôr esse IP aqui, deixa eu já mandar salvar. E a partir de agora, ou seja, essa minha rede vai começar a responder baseado nesse IP aqui. Então, o primeiro IP que vai ser entregue é 172.25.100.100. Beleza?
vai ser esse P. Pode observar que deu um time request, tá? Request timeout. Por quê? Porque quando eu mandei salvar, o dispositivo ele reiniciou. Ele demora uns 2 minutos para voltar. Eu só vou adiantar o tempo aqui, ó. E quando eu retornar para o meu laptop, aqui, ó, ele já pegou um novo IP. Então, agora está um 72.25.101, que é o IP do meu getter, e vai ser justamente esse novo IP que eu vou acessar aqui. Ó. Então, 72.25.101, tá? Admin. Beleza. Configurado aqui a rede sem fio. Configurado aqui a minha rede, a minha conexão com a internet, a minha LAN sem fio está configurado. Vou colocar para ele distribuir também aqui um DNS aqui que nós utilizamos. Vou mandar salvar aqui. Beleza? E a partir daqui, pessoal... Ixi, o meu deu um pequeno bug aqui. Deixa eu ver se ele vai reiniciar de novo. Vai. Deixa eu voltar aqui. Tá? Aí, a partir daqui, que eu já defini as configurações de LAN e WAN, o que eu vou fazer? Agora eu vou configurar os parâmetros de rede sem fio. Então, os parâmetros de WAN, os parâmetros de LAN, agora rede sem fio aqui, ó, em wireless. O que eu vou configurar? Vou configurar aqui o meu SSID, que é o nome da minha rede. Então, vou colocar aqui, ó, lab CCNA. Vou só para vocês entenderem aqui, ó, vou colocar aqui 2.4 e vou colocar aqui, vou desabilitar essa aqui e vou colocar aqui lab CCNA 5. Tá? Qual a diferença de um para o outro, pessoal? Nós estamos falando aí de frequência. Existem duas frequências para a rede sem fio, nesse caso aqui, tanto a 2.4 quanto a 5. A 2.4 é uma banda menor, então imagine uma pista que ela é estreita. Então não é possível vários carros passarem um do lado do outro, porque ela é estreita, mas ela é mais longa. Ela é mais longa, ela tem um alcance maior, tá bom? A 2.4, pessoal, ela na verdade já era para estar como não sendo mais utilizada. Ela está sendo utilizada ainda porque existem dispositivos antigos ainda que ainda só se conectam em 2.4. A 2.4 ela é um problema. Por quê? A 2.4 no Brasil, além da frequência, ela trabalha em canais diferentes. Então, imagina uma pista que tem algumas faixas. Então, ela tem 11 faixas diferentes. Só que, dessas 11 faixas, pessoal, ela possui um problema que é chamada de sobreposição de canal, tá bom? Então, observe nessa imagem aqui, por exemplo, ó, que são 11 canais. Aí tem aqui o canal 1. Ó. Aí o canal 1, você pode observar que ele está meio de boa. Só que o canal 2, ele já tem aqui o canal 1, como se fosse o canal 1 passando por cima dele, o canal 3, ou seja, existe o que nós chamamos de sobreposições de canais. Por quê? Porque, na verdade, a extensão do canal ela varia aqui, ó. Por exemplo, canal 1, do 2.412 até o 2.422. Então, ele tem uma extensão do canal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que apenas 3 canais não sofrem sobreposição ou interferência de outros canais. Então, imagina só que você configurou a tua rede e você colocou no canal 3. Se o teu vizinho for lá e colocar no canal 4, por exemplo, o canal 3 sofre posição do canal 4 e o 4 do canal 3. Então, você acaba se chocando informação no ar, porque estão utilizando o mesmo canal ao mesmo tempo, e a sua rede ela perde performance. Toda vez que há colisão de dados, pessoal, a comunicação ela é reiniciada. Então acaba ficando um pouco mais lenta. É recomendado que no 2.4 se utilize apenas o canal 1, 6 e 11 para se fazer isso. Lógico que se tiver mais redes no mesmo canal 1, se tu colocar todas as redes no canal 1, aí se torna um problema. Uma rede empresarial, por exemplo, que precisa de uma expansão maior, você pode colocar um dispositivo no canal 1, o outro mais à frente no canal 6, o outro mais à frente no canal 11 e fazer essa distribuição
distribuição. Ainda assim, hoje é muito difícil resolver isso, porque tem rede sem fio para todo lado. Mas dificilmente os seus vizinhos vão vão configurar aí os canais de forma manualmente, geralmente deixam de forma automática. Então, o que eu gosto de fazer, eu venho aqui, ó, e troco, por exemplo, para o 6, para o 11. Eu gosto de trocar para o 11 logo, beleza? E aqui se resolve essa questão dos canais, beleza? Já na questão do 5.G, pessoal, do 5.G, esse problema de sobreposição de canal, ele sofre um impacto muito menor. É uma rede com uma largura de banda, com quantidade de canais bem maior, só que ela possui um alcance bem menor. Então, dependendo do local onde você instale, pode ser que precise de mais de um dispositivo sem fio para poder ter toda a cobertura da sua rede. Justamente porque ele tem um alcance menor, ainda fora que as interferências de parede, de móveis e outras coisas que impedem o avanço do sinal, tá? Então, em locais que são abertos, o sinal ele consegue chegar bem mais distante. Beleza? E aqui, então, no canal 2.4 eu vou deixar em 11, no canal 5 aqui, eu vou deixar aqui em alto mesmo, e aqui eu resolvo o meu primeiro problema. Então, aqui eu tenho duas redes, Lab CCNA 2.4 e Lab CCNA 5. Até que tudo bem, observe que todos os dispositivos já foram desconectados, porque aqui no Packet 3 eles vêm com o padrão para se conectar a rede sem fio default. E aí, quando eu mudei o nome do SSID, eles desconectaram. Ok, criei a minha rede sem fio, só que eu não posso deixar ela insegura. Eu tenho que criar aqui agora uma senha. E aí, nessa senha, pessoal, eu tenho dois métodos de autenticação. Eu tenho aqui dois métodos recomendados, tá, pessoal? Nunca utilizem o app, é chamado criptografia fraca ultrapassada, assim como WPA também. Hoje, ou você se autentica preferivelmente WPA 3 ou, no mínimo, WPA 2. No mínimo, esses dois. A grande diferença está entre personal e enterprise. Personal é quando você configura no próprio dispositivo uma senha personalizada e todos os dispositivos sem fio, todos os clientes, vão se conectar através dessa única senha. É uma senha compartilhada. É uma chave compartilhada, uma única chave. Isso é muito comum nós utilizarmos em residências, tá? Em empresas pequenas também. A segunda opção, pessoal, que nós vamos ver daqui a pouco, é quando eu quero configurar utilizando um servidor de autenticação. Nesse momento, eu tiro a autenticação do meu próprio dispositivo sem fio e utilizo um servidor terceiro, para comprovar a autenticação do dispositivo que quer se inserir na rede. E nesse caso, cada dispositivo, cada usuário terá seu próprio login, sua própria senha, como acontece aqui na sala de aula. Aqui na sala de aula, todo mundo aqui, nós estamos na sala do Senac. Então, cada dispositivo, cada usuário, cada aluno que quiser se conectar, ele tem seu próprio login, sua própria senha. Então, é nesse formato aqui. Beleza? Vamos ver a primeira opção por enquanto e depois nós vamos para a segunda. Tá? Então, aqui eu vou conectar. A senha tem que ter no mínimo 8 dígitos. Não sigam o exemplo desse laboratório. Aqui eu estou colocando só por uma questão de teste, tá, pessoal? É só por uma questão de teste. Não sigam, permaneçam da forma que está e está tudo ok. E aqui, vou ter da mesma forma também, pessoal, e vou mandar salvar. Beleza? Então, agora nós já temos configuração da rede WAN, da rede LAN, das configurações da rede sem fio e da segurança da rede sem fio. No mínimo, agora, o que você precisa fazer é alterar a senha de acesso do dispositivo, que no momento é admin. Se eu deixar admin, pessoal, o que vai acontecer é que qualquer pessoa conseguirá acessar. Então, mude a senha administrativa, é o mínimo. Outras coisas, pessoal, pode observar que já alterou aqui a minha senha, tá? Coloquei aqui a senha 0153.
Pode observar, existem diversas outras configurações que é possível ver e fazer, mas essas 5 opções são suficientes. A partir disso, vamos fazer o nosso teste. Tá? Então, eu vou tirar esse cabo desse dispositivo aqui, tá? Desse dispositivo, e vou conectar ele aqui. Desliguei o PC, vou tirar aqui a interface, colocar uma interface sem fio. Agora ele tem interface sem fio agora, tá? Vamos pôr ele aqui. E aí, vou aqui em desktop e vamos ver aqui em PC Wireless, em Connect, Refresh. Vamos verificar se as redes sem fio vão aparecer. Então, apareceu aqui as duas redes sem fio aqui, ó. Estão vendo? Então, aqui uma está no 5 GHz e outra 2.4. Então, tanto faz com as duas que eu conectar, vai funcionar, tá? Vou conectar na 5 GHz, de preferência, utilize a 5 GHz, é bem mais rápido do que a 2.4. Vou pôr a senha que eu configurei, que foi de 1 a 8. Beleza, e vou mandar conectar. Quando eu conectar, vai aparecer aqui, ó. You have successfully connected to access point, ou seja, você teve uma conexão com sucesso, né, ao seu dispositivo sem fio aí. E aí, ele mostra conectado. O que eu vou fazer aqui, vou pegar essa porta, fazer uma mini configuração aqui que eu tinha deixado para fazer depois. Então, só... É porque eu não tinha configurado essa porta, tá, pessoal? Então, interface PERT 022, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Switch port mod access, switch port access VLAN 90, switch port negotiation. Beleza. Vamos descobrir se esses dispositivos aí estão se conversando. Então, vou tentar mandar uma mensagem do meu laptop para o PC13. Vamos ver se vai funcionar. E sucesso, tá, pessoal? Mandei 3 vezes por uma questão de ARP, tá? E observe, então, que o meu dispositivo sem fio já está conectado aí à minha rede de forma bem simples. Beleza? Tranquilo? Terminamos a primeira parte. Vamos para a segunda configuração, que são 3 configurações nesse mesmo laboratório, tá, pessoal? A segunda parte, pessoal, ele envolve eu utilizar aí um servidor de autenticação. No servidor de autenticação, pessoal, o que acontece? Deixa eu ver uma linha aqui. O que acontece? Esse dispositivo aqui, ele vai tentar se autenticar no dispositivo sem fio. Só que o dispositivo sem fio vai encaminhar essa solicitação para o meu servidor de autenticação. O meu servidor de autenticação, que existe hoje, o mais comum utilizado é o servidor Radius, é um protocolo open source, tá? Que é utilizado para fazer essa autenticação. Existe o também da Cisco também, que é o Takax também, mas nesse caso vamos utilizar o Radius. E aí, esse dispositivo, ele vai afirmar ou não, ou seja, aprovar ou não, a autenticação do cliente, do solicitante, tá? Caso seja aprovado, esse dispositivo entra na rede. Caso não seja solicitado, caso não seja, esse dispositivo não poderá entrar na rede. Então, primeira coisa, eu vou configurar aqui o meu dispositivo, o meu Radius, tá? O meu Radius, ele está na mesma rede aqui de servidores. Deixa eu só verificar se essa Show VLAN Brief, que é a interface 4, a interface Giga 4/0, então tá na de servidores, tá correto. Então, basta eu colocar aqui um IP para ele. Vou pôr o IP 51 aqui, tá? 192, deixa eu ver se eu tenho só. Ver se eu... eu tenho mais de 1 gigabit de internet. Ih, rapaz, essas coisas que me tiram o sono. Deixa eu tirar uma interface aqui. Sempre me dando trabalho. Tá. Beleza. Agora sim,
Tá? 192.68.8.51, 192.68.8.1 a 8.8.8. Acho que tá. Deixa eu ver se ele tá aqui configurado de forma correta. Eu não lembro, cara. Eu configurei essa. Configurei. Tá? Deixa eu ver se o IPv6 está funcionando aqui. Beleza também. Está funcionando também. Beleza. Vou fazer o teste aqui, ver se esses dois dispositivos estão se conversando. Estão conversando. Vou fazer o teste, inclusive, saber se daqui para cá está tudo ok. Se está conversando também. É importante. Ok. Então, está chegando lá no meu servidor redes. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é saber se eles estão se comunicando. Está se comunicando. Tudo certo. Agora eu vou voltar no meu roteador. Agora eu vou fazer por aqui mesmo, que vai ficar um pouco mais fácil. Tá? O que eu vou mudar? A minha configuração está perfeita. O único que eu vou mudar vai ser aqui, ó, em wireless e security. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou trocar só um para vocês perceberem. Beleza? Só um. Eu vou deixar o 5G como personal e vou deixar o 2.4 como Enterprise. Quando eu mudar para Enterprise, o que ele vai pedir aqui, ó? Ele vai pedir o IP do meu servidor Radius. Então, eu vou dar o comando aqui 192.68.8.51 e ele vai pedir uma senha que seja compartilhada entre os dois, para que tanto o servidor quanto o dispositivo consigam conversar entre si. Beleza? Então, isso aqui é uma autenticação entre os dois, dispositivo sem fios, meu servidor rede. Vou colocar uma senha aqui. Deixa eu ver aqui. Vou pôr inverso aqui. Tá? 87654321. E uma coisa importante a verificar é a porta. Tá? Então, a porta aqui de comunicação é a porta 1645. Isso aqui eu não posso esquecer, que é muito importante. Configurei. Volto no meu servidor Radius, tá? Vou até em Services e vou na opção chamada aqui AAA, tá? Primeiro que eu vou fazer é habilitar aqui, ó. Habilitar. Então, vou colocar aqui, vou pôr aqui Wi-Fi VLAN 10, só para brincar, eu não sei o nome. O IP daquele dispositivo é 192.168.9.100, acho que é esse mesmo, deixa eu verificar, não esquecer, 9.100, isso mesmo. Beleza, a senha secreta é esse aqui e o tipo de servidor é justamente esse, vou mandar adicionar. Então, está lá no meu dispositivo, Wi-Fi VLAN 100, 192.168.9.100, Radius, a senha compartilhada. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou criar um usuário, pessoal. Então, vou criar um usuário aqui, ó. Lucas. Vou colocar só 0, 1. Vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pôr aqui a Paula aqui, que é uma das nossas alunas. Vou pôr aqui esse aqui e vamos fazer o teste de comunicação agora, tá bom? Vamos fazer o teste de comunicação, ver se está funcionando. Deixa eu só pegar aqui o nome da rede certinho aqui. O nome da rede é esse aqui, não posso esquecer. E tá em personal. Ih, eu não salvei, ó. Sou boca de burro demais, hein? Aí não dá, né? 192.168.8.51.856. 87654321. Mando salvar. Se eu não mandar salvar, não adianta. Tá bom? Beleza. Observe que o dispositivo já se desconectou. Agora eu vou conectar ele aqui, ó. Vou aqui nas minhas configurações, wireless, tá? Vou colocar aqui, ó, Lab CCNA 2.4. Vou trocar aqui, ó, para WPA2 e vou pôr aqui o usuário Lucas. E agora esqueci a senha. Rapaz, tô velho mesmo, hein? A senha de 1 a 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E vamos ver se ele vai pegar as configurações. E pegou. Tá vendo? Pegou as configurações. Vou fazer um outro teste. Vou pegar um outro dispositivo. Qual que é aqui, ó, para a gente testar, ver se não estou de migué. Smartphone, tá? Vou pegar esse smartphone aqui, em configurações, em wireless. Vou pôr aqui o nome do dispositivo, WPA2. Agora vou pôr aqui o da Paula, né? Paula. Essa aqui é a senha da Paula. Vamos verificar. E conectou. Ok? Então, isso depende de um usuário e senha para se conectar. Ah, professor, você não mostrou aqui na forma real, onde a gente faz, servidor redes, onde a gente consegue. Isso não é escopo do CCNA, inclusive, né? Que esse laboratório é baseado no CCNA. Mas é muito tranquilão, pessoal. Inclusive, é possível fazer até no Windows Server. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, é muito fácil se criar servidor Radios WinServer. É bem tranquilão. Olha, é muito tranquilo de se criar servidor Radios com a autenticação centralizada e você consegue pegar um dispositivo como um TP-Link, que é muito comum, e fazer essa configuração e fazer esse gerenciamento. Então, imagine só que em vez de você ter uma única senha compartilhada para todos os usuários, os seus usuários começarão a se conectar através do login e senha do seu Active Directory. Então, você criou o seu Active Directory, criou os usuários, tudo bonitinho, fez certinho, e o usuário ele consegue autenticar com o próprio login e senha dele. Você tem uma melhor, uma segurança mais forte, uma melhor gestão, tudo melhora em relação a esses problemas. Então, quando a rede vai ficando muito grande, pessoal, a melhor forma é aplicar servidor centralizado, tá bom? Então, as duas primeiras configurações foram feitas. Só que existe uma terceira configuração que isso tem tudo a ver com a Cisco, tá? A Cisco, pessoal, ele criou um protocolo chamado CAPWAP, que é o Protocolo de Gerenciamento Centralizado de WLANs. Então, ele já fala ali, ó, o CAPWAP é um protocolo padrão que estabelece um túnel de comunicação entre um controlador WLC e vários pontos de acesso, tá bom? Centralizando funções de gerenciamento e segurança para redes sem fio de grande escala. E o que acontece? Quando as redes sem fio vão ficando muito grandes, o gerenciamento vai se tornando complexo. E elas vão se tornando, inclusive, vulneráveis por causa disso. Qual a função desse protocolo? A função desse protocolo é você ter um gerenciador de rede sem fio centralizado. Você pode fazer esse gerenciamento em toda a sua rede sem fio local, mas imagine que a sua empresa ela possui sede, possui filial, como o nosso exemplo. Então, se ela possui sede e filial, você pode fazer todo o gerenciamento dos dispositivos presentes e dos dispositivos remotos também. Todos. E aí, ele cria um túnel criptografado, ou seja, além do dado ser criptografado, o túnel também é criptografado. Então, existe uma dupla segurança. E ele divide as funções com o seu access point. Então, o access point, ele faz as sondas e envia os beacons, né? Ele faz a criptografia e descriptografia de dados e faz enfrentamento e priorização de pacotes, que é o que é o normal que faz. Já o WLC, o que é o WLC? Que é o Wireless Control Center, que é o dispositivo que vai gerenciar todos os outros, como se fosse um servidor. A função desse é autenticar os clientes. Então, um cliente, ele recebe essa solicitação e ele geralmente repassa essa solicitação para um servidor Radius, para outro dispositivo. Então, a segurança ela se torna muito mais modular, né, e muito mais precisa, né? Então ele faz associação e reassociação de clientes e conversão de protocolos. Uma das coisas bem legal, pessoal, é que apesar de ter um centralizador, que é o WLC, tá bom?
os dispositivos eles podem perder conexão. Então, imagina que você está com um AP numa filial e ele perde conexão. Então, o dispositivo, ele assume temporariamente as funções essenciais para que não deixe de conectar os dispositivos que já fazem parte. Então, possui todo um gerenciamento massa aí em funcionamento. Então, é nisso que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui, beleza, o meu WLC. Eu tenho aqui dois access points, né, dois LAPs, que são access points leves, que são chamados. E nós vamos fazer essa conectividade através. A primeira coisa que eu devo fazer, pessoal, é configurar o meu WLC, tá? Também nós temos aqui em modo de, como que eu falo? De configuração baseada no PAX3, né? É um pouco diferente da vida real, mas dá para se aprender muito. O que eu vou fazer nesse momento aqui, a configuração inicial, quando você acessa um dispositivo como esse, ele vai te dar ali uma tela de configuração inicial para ele. Essa configuração inicial, pessoal, eu vou configurar apenas o acesso. Então, vou clicar aqui ó, na interface Management, que é a interface de gerenciamento, e vou dar um IP para ela. Então, vou dar um IP 192.68.9.50, tá? Para ela. Opa, 168.9.1. E aqui, somente para eu conseguir acessar ela. E aqui, nesses dispositivos aqui, pessoal, eu preciso fazer também uma configuração. Tá, então vou fazer a configuração aqui do dispositivo 192.168.9.60. Lembrando que eu estou considerando que todos os dispositivos estão na VLAN de gerenciamento. Então é por isso que eu estou dando esse IP. Se tivesse um DHCP, ele recebia aqui também sem nenhum problema, tá? Vou continuar a configuração aqui colocando o getter 192.168.9.1. Beleza? E o principal disso, pessoal, eu preciso clicar em WLC e apontar para o IP do meu WLC, tá? Se eu não fizer isso, ele não funciona beleza. Então, o primeiro está configurado. Vou configurar o segundo. 61. Aqui em settings. 1. 8. Em WLC. Cadê você? Vou pôr aqui. Agora sim, vamos começar as nossas configurações necessárias. Beleza? Para eu acessar esse dispositivo aqui, tá? Eu vou pegar desse PCzinho aqui, tá? Sem nenhum problema. E vamos configurar. Primeira coisa, eu vou acessar o meu dispositivo aqui, que é o meu WLC, tá? Vamos reset connection. Não tá pingando? Vamos testar aqui, né? Sucesso. Serve reset connection, né? Eu já configurei ele alguma vez? Não. IP, papapá. Ok, deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Deixa eu ver se ele... Ver se eu consigo me conectar a ele aqui agora. Ping 192.68.9.50. Deixa eu ver se ele responde aqui. Tá respondendo. Tá chegando. Um 192.68.9.50. Oxi. Server Reset Connection? Não. Será que eu já tinha configurado ele antes e não tô... Deixa eu fazer uma troca aqui então. Só para
pegar ele aqui. O que eu tinha utilizado foi esse aqui. Ver se foi esse. Não, foi esse. Foi o 25. Ah, o 20. Deixa eu ver se foi esse aqui. Mas tá tudo igual. Deixa eu usar esse. É esse aqui mesmo. 92.68.9.50. 255.255.250. 92.68.9.1. Ok. Que porta ele tava mesmo, hein? Ih, acho. Deixa eu ver qual porta ele tava. Show. Chauvelin. Ele tava na porta 6. Porta 6. Vamos ver se agora ele volta a funcionar. Tá? Assim mesmo acontece. Ele não vai responder, não. 92.168.9. Uai, por que não está respondendo? Uai, deu sucesso. Agora deu. Será que eu tinha pegado o dispositivo errado que não tinha percebido? Vamos descobrir. Noventa e dois ponto sessenta e oito ponto nove ponto cinquenta. Isso. Top. Beleza. Então, chegamos aqui, estamos fazendo o nosso primeiro acesso. A primeira página, pessoal, ele só pede para nós configurarmos o acesso de login normal. Vou pôr aqui um admin mesmo. Vou pôr aqui a senha curta aqui, tá? Uma senha curta, deixa eu ver se ele... Ah, não, ele vai solicitar uma configuração de uma senha mais longa, acredita, cara? Redes, arroba, 123. Vou pôr assim. Não posso esquecer dessa senha. Redes, arroba, 123. Beleza, aqui, vou pôr aqui o nome dele, WLC, tá? Aqui é o de menos, depois esse aqui ajeita. E aqui eu vou fazer a primeira configuração, só vou repetir as configurações padrão dele, o 92.68.9.50, a máscara também, 0.192.168.9.1. E aqui eu vou dizer em qual VLAN ele faz parte. Ele faz parte da VLAN 90. Beleza. Configurei aqui, ele pede para eu criar minha primeira rede sem fio. A primeira rede sem fio que eu vou criar vai ser essa aqui, ó. HQ Lap Fontes. Vai ser essa rede que eu vou criar. Então, eu vou criar aqui a HQ, né? Vou criar aqui Wi-Fi funcionários. Ok, a mesma senha. A senha que eu estou utilizando é essa aqui. Opa, tá errado, ó. É redes, arroba 123, isso aqui. Isso aqui. Ah, desculpa, tá errado. Tá? Então, eu coloquei o nome da senha e aqui eu tenho que mudar, ó, tá? De pessoal para personal, tá? E aqui eu vou pôr aqui o meu servidor de autenticação, 192.168.8.51. Aqui vou pôr a chave secreta entre os dois. Deixa eu só verificar se a chave secreta é essa mesmo. Isso, tá? A chave secreta entre os dois, tá? Que eu coloquei redes arroba 123. Só estou configurando aqui as configurações inicial e vou mandar aplicar. Beleza. Ele vai reiniciar esse processo aqui, todo, tá, pessoal? Em relação a isso.
O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou reconectar e configurar esse dispositivo. Só que a partir de agora, eu vou começar a acessar ele via HTTPS. Então, 92.68.9.50 e eu tenho acesso aqui ao meu dispositivo. Vou colocar o login e senha que eu configurei lá no início. E vamos começar a configuração. E aí, esse vídeo é importante de estar gravado. Por quê? Porque não é muito... Ele é meio chatinho de se mexer. Então, vou trazer as configurações básicas aqui para a gente trabalhar. E aí, o resto vai dar certo. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em WLANs. Tá, pessoal? Em WLANs. Beleza? Em WLAN, pessoal, deixa eu ver aqui. Não, vou clicar primeiro em controle. Deixa eu ver se é em controle mesmo. Isso. Primeiro eu vou clicar aqui em controle e vou aqui em interface. Tá, pessoal? Interface. Aqui na interface, eu vou criar duas interfaces virtuais para se comunicar com a minha interface física. Então, interface name. Então, deixa eu só pegar aqui para vocês entenderem. Eu vou ter aqui, ó, duas redes sem fio. Eu vou ter aqui a rede sem fio funcional está na VLAN 60 e a rede clientes que está na interface 70. Então, vou pôr aqui, ó, int funcionários, tá bom? O ID da VLAN 60. Apply. Quando eu fizer isso, ele vai me trazer aqui uma segunda configuração e vou fazer pequenas mudanças. Primeira mudança, vou colocar aqui na porta 1, porque a porta física que vai estar conectado é a porta 1. Beleza? E aqui eu vou fazer as configurações necessárias. Eu vou dar um IP para ela qualquer aqui. Um IP relacionado a VLAN 60. Então, vou pôr 192.168.6. Vou aqui pôr o ponto 50. É isso mesmo? Isso. 255.255.255.0. 192.168.6.1. E aqui ele vai pedir o IP do meu servidor de DHCP, que vai ser 192.168.8.50. Deixa eu verificar se é isso mesmo. O servidor de DHCP. Isso mesmo. Tá bom? Então, pequenas mudanças eu vou fazer. Deixa eu ver se é só isso. Ok. E mando aplicar. Vou repetir esse processo, pessoal. Vamos lá. Volte. Só ele voltar aqui. Às vezes demora um pouquinho mesmo. Vamos, vamos, vamos. A parte ruim do Packet Trace é que ele, às vezes, é chato. Demora, viu? Rapaz. Deixa eu ver se ele criou a interface. Vou por aqui logo. Criou. Beleza, eu vou criar a segunda interface. Tá bom? Segunda interface. Interface clientes. Está na VLAN 70. Vou fazer a mesma coisa. Física 1. Vou pôr 192.168.7.50. Aqui também, 255.255.255.0. 192.168.7.1 e aqui 192.168.8.50, que é o meu servidor de DHCP, e vou mandar aplicar também. Clicou? Vamos ver. Aplicou. Então, as duas estão configuradas de forma correta. E eu vou fazer aqui agora. Eu vou aqui configurar aqui as minhas WLAN. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um grupo
tá? Vou criar um grupo aqui, tá? Vou aqui criar name Wi-Fi. Posso até colocar no mesmo grupo, cara. Eu vou colocar separado. Wi-Fi Funks. Vou mandar adicionar. Beleza. E vou mandar adicionar aqui Wi-Fi clientes. Beleza. Aqui, vou agora em WLAN, tá? Em WLAN, eu já tenho aqui a primeira, que é aqui a de funcionários. Vamos ligar aqui para verificar o que ela tem. Parece complicado, né? Mas não é não. É tranquilo, tá? Beleza. Aqui, quando eu clicar nela, eu vou fazer pequenas modificações, tá? As modificações que eu vou fazer é aqui em Security. Beleza. Em Security, ele já está no modo WPA, WPA2. Aqui está apontando para o servidor de forma certinha. E aqui em Advanced, eu tenho que conectar aqui em Flex Connect e em Flex Out. Só isso que eu preciso fazer. Tá? Flex Connect e Flex Out. Deixa ele retornar aqui. Beleza. Vamos para a próxima. Vou criar aqui ó, a segunda, que é o Wi-Fi clientes. Vou Wi-Fi clientes. Mando apply. Ô, rapaz. Eu tenho que pôr aqui o nome do meu SSID também, esqueci. Vamos. Isso, criou. Beleza. Vamos configurar ela também, da mesma forma também. Wi-Fi clientes. Beleza. Aqui, eu vou colocar aqui na interface de clientes. Ah, esqueci de fazer isso na outra, tá? Mudar aqui para WPA2. Aqui, marcar a opção 802.1x. Preciso fazer isso. Aqui no servidor AAA, preciso colocar o nosso servidor Radios. E aqui em Advanced, preciso colocar aqui o... Cadê você? Aqui o Flex Connect e o Flex Out. Aonde? Falou? Security. Ah, tá. Beleza. Essa live ficou um pouquinho grande, né, pessoal? Mas faz parte do processo. É bom que fica bem gravadinho, tá? Beleza. Estamos quase terminando, só mais um pouquinho. Eu esqueci de fazer uma coisa lá no Wi-Fi funcionários, pessoal. Porque como nós fomos lá em controllers antes e criamos as interfaces VLANs, nós precisamos também colocar em qual delas em qual VLAN ela está disponível também. Deixa eu só dar um acesso. Eles demoram muito. Isso. Bem aqui, ó. Interface, tem que colocar aqui. Interface de funcionário. E aí, tá tudo ok. Eu acho que a outra está desabilitada. Deixa eu só verificar certinho. Se eu deixar desabilitada, me parece que está desabilitada. Ó. Tá vendo?
Isso. Habilitei. Pronto. Prontinho. Essa parte aqui, nós vamos para a última parte, tá, pessoal? Tá? Vamos verificar aqui no wireless se ele localizou os dispositivos. Ele localizou aqui, ó, o LAP funcionário. Por que ele não localizou o outro? Porque possivelmente o outro, eu faltou alguma configuração de eu fazer aqui. Então, vamos verificar que está certinho. Ó, aqui, ó, no WLC eu coloquei 8888, é 192.68.9.50, tá? Esse aqui é o endereço do meu dispositivo. Vamos verificar lá de novo. Ok, deixa eu só verificar se ele vai pegar aqui agora. Pegou os dois dispositivos sem fio, já apareceu aí. Só falta eu fazer a associação. Então, eu fiz a interface, fiz os dispositivos sem fio, eu preciso associar todos eles aqui aos grupos. E fazendo toda a associação, ele finaliza. Então, vou ligar aqui primeiro aqui em Wi-Fi funcionários, dentro de grupos aqui, ó, AP grupos funcionários, e vou fazer as associações necessárias, tá? Vou clicar aqui em WLAN, tá? Vou clicar aqui em ADD New, tá? Vou clicar aqui, ó, e mandar adicionar a primeira aqui, funcionários, e vou aqui em APs, tá? E vou dizer que o AP funcionário, tá? Tem um botãozinho meio apagado aqui, ó, faz parte desse grupo. Então, eu agora estou adicionando, pronto, e mando aplicar, tá? Ou seja, agora naquele grupo, no grupo Wi-Fi funcionários, possui o AP de funcionários. Agora eu vou lá no cliente. Vou fazer a mesma coisa. Tá? Aqui o LAN, ADD. Agora aqui clientes. Vamos adicionar. Ok. Vou aqui em apps. Seleciono HQ LAP Clients. Mando adicionar também. E mando aplicar. Pronto. Está basicamente tudo configurado, tá? Eu só vou fazer uma pequena modificação, que vai ser lá no nosso servidor Radius. Por quê? Se vocês observarem durante o vídeo, lá no servidor Radius, a porta muda, tá? A porta muda. Então, eu tenho que fazer pequenas modificações aqui, ó, no meu servidor Radius. Então, no meu servidor Radius, vou colocar aqui o primeiro dispositivo, que é o HQ Wi-Fi Func. Vou pôr assim. O IP dele é o 92.168.6. Ponto o quê que coloquei? 6. Pô, 9.60, nada a ver. 9.60, tá bom? A porta aqui é 1812. E aqui a chave secreta é essa aqui, ó. Redes, arroba 123. E vou mandar adicionar, tá bom? Vou pôr o meu segundo também. HQ Wi-Fi clientes. O IP é 192.68.9.61, que é o IP do meu dispositivo. Assim, essa também. E vou mandar adicionar também. Vou deixar esses dois login aqui, mas vou adicionar mais um. Vou colocar aqui o Davi aqui. Davi, a senha é teste, arroba 123. E eu vou pôr ele aqui. Vamos testar
agora ver se a gente consegue se conectar aos nossos dispositivos, tá? Só não posso esquecer o nome da WLAN certinho. Se eu esquecer, não adianta. Deixa eu só pegar aqui o nome dos meus SSIDs. Aqui, deixa eu copiar esse aqui. Vamos tentar conectar aqui a este. WPA2. Vou pôr aqui o Davi. Tá bom? Teste @123. Vamos ver se ele pega. O Davi não pegou ainda. Davi teste. Deixa eu ver se está normal mesmo. 92.168.60. Redes @123. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma verificação antes. Ver se essas redes estão aparecendo, né? Se não aparecer, não adianta também. Deixa eu ver aqui se está de forma correta. Wi-Fi cliente e Wi-Fi funcionários apareceu aqui, as duas aqui. Tá? Não tem elas já estão aparecendo aqui na rede sem fio. Ó, conectou. O Davi conectou bonitinho ali. Agora eu vou testar o outro, né? Que é o cliente. Eu vou testar o... Só pegar o nome do cliente aqui. Tá? Ok. Aí aqui eu vou pôr o Lucas e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Vamos ver se ele... E se conectou. Então, nós temos aí a conexão configurada via CAPWAP, tá? Onde nós temos aqui um centralizador que é o WLC, ou seja, toda vez que esse dispositivo tentar se conectar a esse dispositivo final, vai ser solicitado, ou seja, vai ser controlado pelo WLC, que vai solicitar essa autenticação aqui para o servidor redes. Isso aqui, pessoal, é, é um pouco mais complicado de se fazer, mas isso é basicamente o que acontece nas redes corporativas nos dias de hoje, seja com o Unify, né, com o Bikit da vida, seja com outros dispositivos e outros vendas. É necessário entender essas múltiplas formas de como se faz rede sem fio. Então, nós temos a rede pessoal, com dispositivos comuns, nós temos as redes enterprise com dispositivos comuns, e nós temos as redes enterprises com centralizadores, né, com Wireless Control Center, e aí com os dispositivos finais, onde o gerenciamento, ou seja, esses dispositivos não têm gerenciamento nenhum, ninguém vai conseguir acessar esses dispositivos finais aqui para ser gerenciados, tudo será feito através de um controlador centralizado de rede sem fio. Beleza? Essa aula ficou um pouquinho mais extensa, mas espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. Assistam com calma, refaçam várias vezes, assim como eu já fiz várias vezes. Na primeira vez que eu fiz um laboratório parecido com esse aqui, eu tive dificuldade de entender e fazer funcionar, tá? Mas com o tempo você percebe que não é tanta coisa assim. É só uma questão de praticidade. Beleza, pessoal? Valeu, fui e até a próxima aula. Valeu!